Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos de corrente elétrica. Nós aprendemos na aula passada a fazer o cálculo da corrente elétrica, I, né? Lembra? Da letra I, calcular em amperes. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre o efeito da corrente elétrica, os efeitos, né, da corrente elétrica, tanto nos materiais, nos condutores, quanto também no ser humano. Então tá aí o tema do lado. Vamos lá então? Bom, então para falar dos efeitos da corrente elétrica, vamos lembrar antes aqui, né? Ó, aqui em cima eu tenho aqui os exercícios que vocês já fizeram. Vocês já resolveram esses exercícios? Eu já fiz um vídeo resolvendo esses exercícios, né? Vamos lembrar aqui como é que a gente fazia o cálculo da corrente elétrica? São duas fórmulas, né? A primeira é o cálculo da quantidade de cargas. A gente vai usar ΔQ, e é o número de elétrons vezes a carga elementar. Lembrando que a carga elementar ela é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, se você sabendo quantos elétrons você tem e a carga elementar multiplica, você sabe qual é a carga que você está lidando, né? No caso de um condutor elétrico, você tem aqui um condutor, você marca aqui uma secção transversal, você tem elétrons passando, já falamos disso aqui, né? Você tem elétrons passando de maneira ordenada, num sentido, passando por essa secção transversal, você vai contando a quantidade de cargas que está passando. Se os elétrons estão indo para a esquerda, então a corrente elétrica é para a direita. Lembram disso também, né? O sentido da corrente elétrica é o sentido convencional. Ele é oposto ao movimento dos elétrons. Tá? Então, se você marca aqui um ponto de passagem das cargas, você tem uma certa quantidade de carga que passou ali num certo tempo. Isso é a corrente elétrica I, tá bom? Então, essa aqui é a segunda forma. Passar limpo aqui de novo. Ó. A corrente elétrica I se calcula fazendo a quantidade de carga num certo intervalo de tempo. A corrente elétrica se calcula em amperes, ampere, e aqui se calcula a quantidade de carga em coulombs. Tudo bem? Beleza, então, lembrado aí como a gente faz os cálculos, vocês fizeram isso daqui. Vamos aqui para os efeitos da corrente elétrica. Então, vamos aqui. Efeitos da corrente elétrica. Na passagem de uma corrente elétrica por um condutor, observam-se alguns efeitos, que veremos a seguir. Então, vamos lá. Primeiro, efeito térmico ou efeito Joule. Se escreve Joule, mas a gente fala Joule, tá? Em homenagem a uma pessoa que estudou esse efeito, que é o James Prescott Joule. Tá? Em homenagem a ele, então é chamado de efeito Joule. Qualquer condutor sofre um aquecimento ao ser atravessado por uma corrente elétrica. Qualquer condutor que tem uma corrente passando por ele, ele sofre aquecimento. O fio elétrico, fio, sei lá, o fio da chapinha, né? Tá fazendo a chapinha, você vê que o fio esquenta, esquenta bastante, né? A tomada esquenta. O fio dentro da parede também esquenta. Qualquer aparelho que tenha a passagem de uma corrente elétrica, ele vai esquentar. A lâmpada esquenta, ela emite luz, mas ela esquenta. Né? O ferro elétrico, etc. Aí está dizendo assim, ó, esse efeito é a base de funcionamento dos aquecedores elétricos, dos chuveiros elétricos, secadores de cabelo, lâmpadas térmicas. Todos esses aparelhos, eles aquecem, né? Então, eu tenho alguns aqui, ó, para a gente mostrar. Olha lá o ferro famoso Black Decker. Aqui. O ferro, ele é um aparelho de aquecimento. Ele tem aqui fios elétricos que passam aqui dentro, né? Ligado na tomada, claro, e por efeito Joule, a corrente elétrica passa dentro dos fios, aquece o fio, aquece muito, né? Essa resistência que tem aqui dentro, aí aquece essa chapa que está aqui embaixo, e a pessoa consegue passar as roupas, né? Aqui do lado, o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico tem um resistor aqui dentro, tem uma resistência aqui dentro. De vez em quando tem que trocar porque ela queima, né? A resistência, o que que é? É um fio enrolado, passa a corrente elétrica ali e ele esquenta muito. E como a água passa por ele também, ele passa esse calor para a água e a água aquece. A gente toma banho quente aí. Pois aqui do lado nós temos um aquecedor elétrico. O aquecedor ele tem uns tubos aqui, ó.
Esses tubos esquentam muito, eles ligam ele na tomada, eles esquentam muito, esquenta tanto que fica vermelho, né? E aí começa a aquecer o ar, e aí a sala, o ambiente onde você está, fica mais quente. Em dias frios, né? Lógico, no inverno. Você vai usar isso aí. Depois nós temos aqui um acendedor de churrasco. Ele nada mais é do que um fio elétrico aqui, ó. É um fio, tá? E aqui atrás vai para a tomada. Liga ele na tomada e ele fica vermelho ali, ó. Ele aquece muito por efeito Joule, fica bem quente. Você coloca dentro da churrasqueira, no meio do carvão, e aí acende o carvão. O carvão fica em brasa, você acende a churrasqueira, né? Sem ter trabalho, sem ter muito trabalho. Ok? Todos esses aparelhos são aparelhos que utilizam o efeito Joule para funcionar. Então eles transformam a energia elétrica em calor e a gente utiliza isso para o nosso dia a dia. Ok, aí seguindo aqui. Segundo efeito, efeito luminoso. Efeito luminoso. Dá para ver aqui o efeito luminoso, né? Não no ferro nem no chuveiro, mas no aquecedor e no acendedor de churrasco dá para ver o efeito luminoso aí também. Então acaba sendo parte aqui também. Diz assim: em determinadas condições, a passagem da corrente elétrica através de um gás rarefeito faz com que ele emita luz. Então, se você passa uma corrente elétrica dentro de um gás, dentro de um tubo, esse gás acende. As lâmpadas fluorescentes são assim. Os anúncios luminosos, com aquela luz neon, são aplicações desse efeito. Neles, há a transformação direta de energia elétrica em energia luminosa. Tá? Então, as lâmpadas, elas transformam a energia elétrica em luminosa. Eu tenho imagens aqui. Aqui eu tenho uma lâmpada fluorescente, várias lâmpadas fluorescentes, né? Tem 6 lâmpadas fluorescentes aqui. Hoje em dia tem as lâmpadas de LED e algumas até imitam as lâmpadas fluorescentes. São iguais, assim, tamanho, tudo, você até encaixa no mesmo lugar ali. Só que elas são de LED. Essas aqui são fluorescentes, elas têm um gás aqui dentro. Tem um pó também, que é um pó branco aqui. Esqueci agora se não me engano é mercúrio. Quando você tem uma corrente elétrica passando aqui dentro, ele faz com que o gás emita luz e esse pó branco ali também emita luz, tá? Aqui do lado nós temos uma lâmpada, luz neon, né? Um painelzinho aqui, ó, open, de aberto. Nós temos luz neon, tem luz azul e a luz vermelha. Luz azul e vermelha, tem roxo, tem laranja, tem verde, né? Tem vários, dependendo do gás que é colocado aqui dentro. E aí você tem cores diferentes. São tubos, né? Usado para fazer letreiros. Era muito famoso lá nos anos 60, anos 70, se usava muito. Hoje em dia ainda tem, mas nem tanto, né? Hoje em dia eles conseguem imitar isso aqui com LED. Bom, aí nós temos aqui o terceiro efeito, efeito magnético. Um condutor percorrido por uma corrente elétrica cria na região próxima a ele, ou seja, em volta dele, um campo magnético. Qualquer condutor que tenha uma corrente elétrica, em volta desse condutor tem um campo magnético. Nós estudamos esses dias, pessoal, o campo elétrico, né? O campo elétrico, mas existe também o campo magnético. O magnético a gente vai ver mais adiante, no final do ano, quando a gente vai falar de magnetismo. E o campo elétrico ele é gerado, ele pode ser gerado através de uma corrente elétrica, em volta de uma corrente elétrica. Aí diz assim, ó, este é um dos efeitos mais importantes, constituindo a base do funcionamento dos motores, transformadores, relés, etc. O motor funciona com uma corrente elétrica que gera um campo magnético que faz força num rotor dentro do motor, faz ele girar. Tá? Depois a gente vai ver certinho quando a gente estiver estudando magnetismo como é que funciona o motor, tá? Como é o mecanismo de funcionamento de um motor elétrico. Bom, deixa eu ver se eu tenho fotos aqui. O efeito magnético, então eu falei que em volta de um fio com corrente elétrica temos um campo magnético. Essa primeira imagem aqui, ó, você tem aqui de marrom um fio, você tem a corrente elétrica de baixo para cima, está percorrendo esse fio, e em volta do fio você tem campo magnético. Tá? Lembra que campo elétrico a gente usava a letra E, né? Para campo elétrico. Para campo magnético a gente usa a letra B. Magnético. Então você tem aqui um campo magnético em volta do fio. A gente pode usar esse campo magnético para produzir um ímã, por exemplo. Tá? Se você colocar uma bússola aqui perto, ó, colocar uma bússola aqui, né? Dentro desse campo, ela vai ficar doida aqui.
ela vai apontar para outro lado, que não seja o norte, né? A bússola a gente usa para apontar para o norte, para encontrar qual que é o norte, né? E poder se orientar. Se você coloca, porque ela usa o campo magnético da Terra para se orientar, né? A bússola ela se orienta pelo campo magnético da Terra. Mas se você colocar perto de um fio, o fio tem um campo magnético em volta, vai deixar a bússola toda maluca, ela vai mudar de direção, ela não vai obedecer o campo da Terra mais. Tá? Então olha aqui, ó. E aí a gente pode gerar um campo magnético para ter um ímã, um eletroímã. Os ímãs comuns eles são feitos de material ferromagnético encontrado na natureza. A magnetita é o minério e ele é assim magnético. Ele cria em volta dele um campo magnético. Um ímã tem um campo magnético e gera força esse campo magnético, né, dos metais. Agora a gente pode usar um fio aqui, ó, um fio de cobre enrolado. Olha lá, está tudo enrolado aqui. Você liga isso numa tomada, numa bateria, né? É claro que a gente não vai fazer isso em casa, senão dá acidente, dá curto-circuito e capaz de levar um choque. Ele gera em volta do fio o campo magnético. Como ele está enrolado assim, ele gera um campo assim, ó, que entra aqui pela espiral. Ó. Depois a gente vai ver certinho por que forma esse desenho aí quando a gente for estudar magnetismo. Tá? Isso aqui é um campo magnético em volta do mesmo jeito de um ímã. Você vai ter um polo norte, vai ter um polo sul, igual um ímã, né, os polos, e vai atrair metais aqui também, do mesmo jeito que um ímã atrai também os metais. A gente pode usar o eletroímã para produzir, por exemplo, aqui, ó, um equipamento que pega os metais no ferro velho. Essa coisa aqui gigante laranja aqui em cima é um eletroímã gigante. Aqui tem uma espiral de fios, tem uma corrente elétrica que passa aqui dentro, né, uma corrente bem forte, gera um campo bem forte e esse campo consegue fazer uma força de atração dos metais. Então, olha lá, um monte de metal está grudado aí. E aí o cara pega esse metal, leva para outro ponto para reciclar, né? Quando ele chega lá no lugar onde ele vai soltar, desliga o eletroímã, os metais caem. Isso aqui é tão forte que pode levantar um carro também. Um carro desses de sucata, ele pega, gruda em cima e aí ele solta lá dentro de um tanque enorme onde vai fazer a reciclagem do carro. Tá? Ele vai despedaçar ele todo e vai derreter depois o metal para poder reaproveitar. Certo? Então, mais um dos efeitos da corrente elétrica é o campo magnético. E aí nós temos aqui agora, ó, efeito químico, letra D aqui, ó. Efeito químico, vamos lá. Uma solução eletrolítica, já já eu vou falar o que é solução eletrolítica, sofre decomposição quando é atravessada por uma corrente elétrica. É a eletrólise. Então, o que é isso? Vamos lá. Se eu tenho aqui uma bacia com água, tem água pura aqui. Se eu colocar um fio, se eu pegar um fio aqui, ó, pegar um fio de uma tomada positivo, colocar aqui na água, e pegar outro fio do outro lado e colocar no negativo, pode ser uma bateria. Né? Se a água for pura, não vai ter corrente elétrica aqui por dentro, ó. Não vai ter corrente elétrica. Se você medir, você vai ver que a corrente elétrica não vai seguir de um lado para outro, porque a água pura ela impede, aliás, ela não deixa a corrente elétrica passar. Agora, detalhe, se eu colocar sal aqui dentro, cloreto de sódio, NaCl, tá? Os íons sódio, eles vão caminhar para o negativo e os cloros vão caminhar para o positivo. Você vai ter um fluxo, você vai separar os cátions e os ânions da molécula não, mas do sal, cloreto de sódio, tá? Isso é eletrólise. Você está separando materiais por corrente elétrica. E aí a corrente elétrica vai passar. Se eu tenho corrente elétrica aqui, ela vai seguir para o lado de lá, tá? Quando você tem um sal. Então a água pura não transmite corrente elétrica. A água com eletrólito, com sal, ela transmite corrente elétrica, tá? Então olha lá, uma solução eletrolítica ela sofre decomposição, separação, quando é atravessada por uma corrente. É a eletrólise. Esse efeito é utilizado, por exemplo, no revestimento de metais, a cromagem, a niquelação, etc. Tá? Então, para cromar as peças, peça cromada, peça niquelada, dourada, é usado esse processo. Aí eu tenho uns desenhos aqui para tentar explicar melhor. Não vou entrar em detalhes, é só uma explicação simples. Aqui você tem um cátodo, que é uma peça metálica. Você tem o ânodo, que é outra peça metálica. Eles estão ligados numa bateria. Um lado é positivo, então o ânodo fica com positivo, o negativo fica aqui negativo. Agora olha o que acontece. Se você tem água aqui com sal, as partes positivas do sal vão para o negativo e as partes negativas vão para o positivo.
certo? Se for um material metálico, por exemplo, crômio, você vai ter uma camada de crômio aqui, ó, em volta dessa peça. E essa peça vai ficar cromada. A palavra cromado vem de crômio, né? Niquelado, se for níquel. Se for níquel, ele fica niquelado. Parecido, o processo fica um aspecto parecido, certo? Fica uma camada aqui, ó, cromada, porque ela se acumula em volta do material, tá bom? Bom, então, olha só, isso tudo por causa da corrente elétrica que está passando aqui, ó. Os elétrons vão aqui para o positivo, né? Passa por aqui e vem por aqui, ó, para a água. Então você tem uma corrente elétrica circulando dentro da água num processo de eletrólise. Aí nós temos aqui, ó, uma foto. Isso aqui é um tanque de eletrólise. Você tem aqui cabo elétrico, dá para ver que está ligado aqui, fio elétrico. Deve ter um cabo elétrico ligado lá do outro lado. Você tem aqui um fio que é um fio terra, né, para não dar choque e tal, para escorrer. Se der um curto, alguma coisa, você tem um fio terra ali. Você tem aqui, então, as barras metálicas. Você tem outras barras aqui, ó. Dá pra ver que o cara tá pendurando aqui um negócio dentro da água. Lá na ponta desse metal que ele tá segurando, deve ter um material que ele vai cromar, né? Uma peça, pode ser uma peça de motor de moto, de carro e tal. Ele pendura ali e aí ele mergulha na água. Essa água, ela tem material que vai fazer a cromação, o crômio ou o níquel, né? E que reveste o material e deixa ele com uma camada de cromo. Aí ele vai lá no polidor, passa no polidor, fica brilhando, fica igual um espelho, fica bonito, né? Hoje em dia tem uns sprays que imitam a cromação, fica bem parecido, mas não fica igual não, tá? Beleza, então esse é o processo usando corrente elétrica. Aí nós temos aqui, ó, o motor cromado, olha só, as peças. O pessoal faz isso aqui, ó, né? A cromação. Todas essas peças passaram por esse processo de cromação. Aí fica bonito assim. E os instrumentos musicais também usam esse processo, olha só. Tanto dourados quanto os prateados, eles têm uma camada aí, né? Sofre esse processo de cromação ou niquelação, para ficar bonito assim. E protegido também contra a oxidação. E aí, por último, eu tenho aqui uma calha. As calhas também, elas sofrem um processo parecido. Elas são chapas metálicas, pode ser de ferro. Só que se ela fosse instalada do jeito que ela é crua, de ferro, ela ia enferrujar, né? Então eles fazem a galvanização, que também é o mesmo processo, só que aí é feita uma camada de zinco em volta dessa calha e ele fica protegido contra a oxidação, ferrugem. O zinco não enferruja, protege a calha e ela fica assim ao céu aberto, né? Dia e noite, sol e chuva e ela fica ali e não enferruja. Tá? Se você tem uma calha que enferrujou é porque te venderam uma coisa barata e mal feita, né? O certo é a calha aguentar muitos e muitos anos assim, sem apresentar nenhum ferrugem. Ok, então já falei de 4 efeitos, né? A, B, C, D. Agora aqui em cima tem o último aqui, ó, que ele não está separado em azul, mas ele está escrito aqui em cima. Está dizendo assim: além desses efeitos, podemos citar o efeito fisiológico, que consiste na ação da corrente elétrica sobre o corpo humano, causando sensações dolorosas e contrações musculares. Eu acho que todo mundo, não sei se todo mundo já fez isso, de colocar aquelas bateriazinhas de 12 volts na língua e você toma um choque na língua, né? Dá um choquinho na língua, você tem uma corrente elétrica. Agora, você pode sofrer um choque forte se encostar na tomada, por exemplo. E pode ser fatal, inclusive, né? Tem pessoas que morrem por tomar uma corrente elétrica dessas de casa mesmo, normais de casa. Bom, aqui tem um desenho engraçado aqui, né? Claro que não é de verdade, aqui é só uma figura de um cara mostrando aí os perigos da corrente elétrica, né? Aqui você tem uma simulação, também não é real, mas aqui uma pessoa fazendo que está tomando um choque elétrico aqui no painel. Nós temos uma placa de perigo de corrente elétrica, locais onde você pode ter perigo de choque elétrico é instalada essa placa aí. Aquelas cercas elétricas tem uma plaquinha onde é escrito perigo, choque elétrico e tem um símbolo desse aqui. E aí aqui eu trouxe desenhos de pessoas que tomaram raio. Olha só, o raio é um fluxo de elétrons, então é uma corrente elétrica. Quando ela atinge o corpo de uma pessoa, a pessoa fica com uma cicatriz, olha só, cicatriz para sempre aqui, ó, cicatriz de um raio. Olha só essa pessoa aqui, as costas dela tomou um raio e ficou com uma cicatriz enorme aqui. Esse aqui, pelo jeito que bateu no peito, né? E esse aqui também nas costas, ó. Dá pra ver aí, né?
Inclusive o primeiro e o último são bem parecidos, ó. O desenho ficou um desenho parecido nas costas aí da cicatriz do choque elétrico. Beleza? Então, perigoso, né? Choque elétrico no corpo humano pode causar morte ou uma sensação, no mínimo, dolorosa. Ok. Seguindo aqui, vamos para o próximo tema. Bom, pessoal, seguindo então, nós temos aqui o tema 6, elementos. Dá para travar aqui? Elementos. Opa. Elementos de um circuito elétrico. Vamos lá. Para se estabelecer uma corrente elétrica, são necessários, basicamente, então a gente tem uma corrente elétrica, um gerador de energia elétrica, que pode ser uma bateria, um condutor em circuito fechado, que pode ser um fio elétrico, e um elemento para utilizar a energia produzida pelo gerador, um receptor. Tá? Então, três coisas nós precisamos: de um gerador, que vai gerar energia, um condutor, que vai conduzir energia, e o elemento que vai utilizar, o receptor. Nesse desenho que está aqui, então, esse conjunto, né? Esse conjunto denominamos de circuito elétrico. Vamos ver aqui o desenho de um circuito elétrico. Nós temos aqui um gerador, que é uma bateria. Repare que ela tem um positivo, negativo, né? Uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial que faz com que os elétrons corram. E aí você tem, então, a corrente elétrica segue aqui pelo positivo, ela vai passar aqui pela chave. Essa chave ela está fechada. Se a gente levanta a chave, desliga, né? Desliga a corrente, é como se fosse um interruptor. Aí você tem aqui a corrente elétrica, ela segue, ela sobe aqui, ela vai chegar no receptor, que no caso é a lâmpada. Vai passar por dentro do receptor, vai acender, vai esquentar esse filamento aqui dentro, vai emitir luz, né? Emitir luz, calor, e a corrente segue aqui adiante. Então você tem corrente elétrica seguindo aqui, aqui, e aí fecha o circuito, né? Circuito fechado. Beleza? Então esse aqui é um diagrama esquemático, é um desenho. Né? Como o engenheiro elétrico vai explicar para uma pessoa leiga como vai funcionar o circuito. Agora, quando ele vai fazer o projeto, aí ele desenha aqui, né? Ele faz o desenho do projeto. Aí ele faz assim, ó. Aí às vezes o leigo não vai entender. Temos aqui o símbolo da lâmpada. É uma bolinha com um tio dentro. É o símbolo que representa a lâmpada. A chave é assim, ó. Sim, uma chave. E a fonte ela é assim, que no caso é o gerador, né? Um palitinho maior, um palitinho menor, sim, como se fosse o fio aqui, né? Positivo e negativo, certo? A corrente no gerador, na fonte, sempre sai do positivo, a corrente elétrica, ok? E aí, tá mostrando aqui, ó, a corrente elétrica, né? Então, a corrente elétrica para cá. E tem esse E aqui, que são os elétrons, para o outro lado. Vocês lembram, né? Que se o fluxo de elétrons é para um lado, a corrente elétrica é para o outro lado. Tá? Então, os elétrons estão indo nesse sentido aqui, a corrente elétrica está indo para o outro lado. Que a gente usa sempre o sentido convencional e não real. A gente usa o convencional. Já falei disso. Bom, então aí é um diagrama. Aí vamos aqui agora ver os elementos que constituem um circuito elétrico. Ó, a seguir são descritos alguns elementos que compõem o circuito elétrico. Vamos ver o que tem, o que pode aparecer no circuito elétrico. Vamos lá então. Gerador elétrico, que no caso ali, naquele desenho ali, era a bateria. É um dispositivo capaz de transformar em energia elétrica toda modalidade de energia. Então, a gente pega uma outra modalidade e transforma em energia elétrica. O gerador ele não gera ou cria as cargas elétricas, então ele não inventa as cargas elétricas, ele só coloca essas cargas elétricas em movimento. Sua função é fornecer energia a essas cargas que o atravessam. Então ele dá energia para as cargas para elas poderem se movimentar. Industrialmente, os geradores mais comuns são os químicos e os mecânicos. Vamos ver esses dois aí. Vou puxar para cá. Como seriam os geradores químicos? Aqueles que transformam energia química em energia elétrica. Energia química e energia elétrica. Exemplo, pilha e bateria. Uma bateria de carro ela tem lá dentro elementos químicos. Geralmente é o ácido sulfúrico, placas de chumbo. Tá? Esses materiais químicos é que acabam produzindo energia elétrica. A bateria de celular também. Tem o cádmio, tem o níquel, tem o lítio. Né? Esses elementos químicos juntos produzem corrente elétrica. E aí nós temos os mecânicos, os geradores mecânicos.
aqueles que transformam energia mecânica em energia elétrica. Por exemplo, o dínamo de motor de automóvel. Bom, o carro é assim. Quando você dá partida no carro, ele usa a energia da bateria para fazer funcionar o motor de arranque, que é um motor elétrico, que impulsiona o motor a combustível, certo? Então a gente usa a energia da bateria para poder impulsionar, dar o primeiro impulso no motor. Depois que o motor está funcionando, gastando combustível, não é a lâmpada que acende, o rádio que funciona, o farol do carro que está aceso, não é mais a bateria que está consumindo, é o movimento do motor que está gerando energia elétrica. Tá? Então, o movimento dos pistões, do virabrequim, produz uma corrente elétrica que faz, além do carro andar, né, o carro funcionar com esse movimento, faz toda a parte elétrica do carro funcionar também. Farol, lâmpada, rádio, a luz interna do carro, as luzes do painel, né? Todas elas acendem usando energia elétrica que está vindo da energia de movimento do motor. Isso é um gerador mecânico. Outro exemplo de gerador mecânico é quando a gente antigamente tinha nas bicicletas que tinha um aparelhinho que a gente instalava no pneu, e tinha uns fios que você colocava uma lâmpada na frente da bicicleta. Então, conforme você pedalava, esse aparelhinho chamado dínamo, ele girava e isso produzia energia elétrica para acender o farol da bicicleta. Bicicletas antigas, né, que tinham isso. Outro exemplo de gerador mecânico, não sei se alguém já viu, mas isso tem, por exemplo, para comprar no camelódromo, uma lanterna que ela usa energia da mão aqui, ó. Você aperta, ela tem uma alavanca que você aperta essa alavanca várias vezes, aperta, aperta, e ela tem uma coisinha lá dentro que fica girando, você aperta, aperta, e aí umas 20 vezes, pronto, você liga a lanterna. Funciona. Energia elétrica. Quando acaba essa energia, você tem que apertar de novo, né? Esse movimento de apertar abastece uma bateriazinha que faz com que a lanterna acenda. Tá? Isso também é um gerador mecânico. Você usa aqui ó, a energia do movimento da sua mão para acender a lâmpada da lanterna. Tá? Beleza. Então vimos aí gerador mecânico. Seguindo. A representação, como é que a gente desenha esses geradores? Está aqui, ó. Inclusive eu já fiz ali, né? Você faz um risquinho, faz um palitinho maior, faz um palitinho menor, aí o fio aqui, né? O positivo é sempre o maior aqui, ó, é o positivo, e esse menor é o negativo, tá? A corrente elétrica no gerador sempre sai pelo positivo, ok? Isso aqui é para os geradores. Agora vocês vão ver que os receptores é o contrário, ó. A corrente chega no positivo. O desenho é o mesmo, mas ele chega para o positivo. São os receptores. Receptor é o contrário de gerador. Então vamos lá. O que é o receptor? É um dispositivo que transforma a energia elétrica que chegou nele em outra modalidade de energia. Por exemplo, a lâmpada chega energia elétrica e ela transforma essa energia elétrica em energia luminosa e em calor. Tá? E não exclusivamente térmica, pode ser luz, no caso da lâmpada. O principal receptor é o motor elétrico, que transforma energia elétrica em mecânica, em movimento. Transforma energia elétrica em movimento. Por exemplo, o motor que faz um ventilador girar. Ele pega a energia, corrente elétrica, né, a energia da corrente elétrica, faz girar as hélices que geram o vento do ventilador. Além da parcela de energia dissipada na forma de calor, ou seja, todo motor esquenta. Então, uma parte da energia vira movimento, mas uma parte também vira calor. Ok? Beleza, o símbolo está aqui, né? A gente vai fazer de novo aqui, ó, um palitinho maior. Ficou meio torto, mas vamos melhorar aqui. Faz um palitinho maiorzinho aqui, um outro menorzinho aqui. Esse maior é o positivo, esse menor é o negativo. E no caso do receptor, a corrente elétrica ela chega no positivo. Tá? A gente pode usar um gerador para fazer funcionar um receptor. Vou desenhar aqui embaixo, ó, um gerador. Vou desenhar um gerador aqui. O gerador é assim, ó, palitinho maior, um palitinho menor. Então aqui você tem um positivo, aqui você tem um negativo. E aí ele vai fazer funcionar um receptor. Positivo, negativo. Olha só, eu liguei o positivo com o positivo. Aqui no gerador, aqui embaixo é o gerador. Vou escrever aqui, ó, ger de gerador. E aqui em cima eu vou escrever rec de receptor. A corrente sai do positivo no gerador e chega no positivo do receptor. Sai pelo negativo do receptor, chega no negativo do gerador. Sempre o contrário. Um abastece, né, o gerador abastece o receptor.
Pode ser uma bateria e uma lâmpada, uma bateria e um motor, tá? Beleza? Ok, então vamos para o próximo. Estamos aqui com o terceiro, que é o resistor elétrico. É um dispositivo, aqui tem um erro, tá, pessoal? Olha só. É um dispositivo que transforma, vamos tirar esse todo aqui, transforma a energia elétrica consumida, e vamos tirar isso integralmente aqui, transforma a energia elétrica em calor. Qualquer dispositivo que quando passa a corrente por ele, ele gera calor, ele é um resistor elétrico, tá bom? Como exemplo, podemos citar os aquecedores, o ferro elétrico, o chuveiro elétrico. Já mostrei ali no começo a foto dos três. A lâmpada comum também, ela gera calor. E os fios condutores em geral. Um fio normal, um fio ele esquenta também, ele é um resistor, tá? E aí a representação aqui, ó, essa ou essa aqui, vamos desenhar aqui do lado. Como é que se representa um resistor? Ele tem esse desenho aqui, que é só um quadradinho assim compridinho, né? Inclusive os resistores nas placas, eles são mais ou menos assim mesmo, né? Eles são tubinhos assim, ó, pequenininhos. Você já deve ter visto, se você abrir uma placa eletrônica um dia, eles ficam assim nas placas, presos. São bem pequenininhos e coloridinhos. Tem umas corzinhas aqui que significam os valores da corrente, da resistência e tal. São coloridinhos, eles ficam presos nas placas eletrônicas, né? Só que aí o símbolo que a gente vai usar, que é o mais tradicional, é esse aqui, ó. Então você pode até treinar no seu caderno aí, porque a gente vai fazer muitas vezes, tá? Ele é assim, ó. Você vem com o fio aqui, aí você faz assim, ó. 1, 2, 3, e aí segue. Tá? É assim que se desenha um resistor. Vou fazer de novo, ó. Vou aproximar mais aqui para você ver de perto, ó. Você vem aqui, aí você 1, 2, 3, desce e vai. Certo? Tem gente que às vezes desenha assim, ó, 1, 2, 3, 4 e desce. Não tem problema, só ficou um pouquinho maior, mas não afeta nada, não. Tem gente que até na preguiça faz um pouquinho menos, assim, faz assim, ó. 1, 2 e pronto. Tá, ainda é tolerável. Mas o mais correto, né, o tradicional é desenhar esse aqui, ó. Você pode treinar aí. Vamos fazer mais uma vez, ó. Vem, aí você conta 3, ó. 1, 2, 3, aí desceu e foi. Certo? Em vez de subir a quarta aqui, ele segue. Beleza? Esse aqui é um resistor. A gente vai fazer muito, tá, pessoal? A gente vai desenhar coisas assim, ó. Sei lá, vamos fazer um resistor aqui, ó. Sim. Aí vira pra cá. Tem mais um aqui. Aí vira pra cá. Tem mais um aqui. E aí a gente pode colocar mais um aqui, ó. Assim. Aí a gente liga aqui numa bateria. Positivo e negativo. Certo? Eu vou colocar valores aqui. Vamos chamar isso aqui de R1, R2, R3, R4. Cada um vai ter um valor. E depois eu vou falar como é que se mede a resistência, né? Resistência dá para medir. Como a gente pode, de repente, substituir esses quatro por um só. Tá? É possível substituir todos esses quatro aqui por um resistor. Ele tem que ter um valor. A gente vai aprender como faz isso aqui. Tá bom? Ó, beleza? Então vamos lá. Agora aqui, dispositivos de manobra. Dispositivos de manobra. São elementos que servem para acionar ou desligar um circuito elétrico. Tá? Ou ele pode fazer um circuito funcionar, por exemplo, um sensor de incêndio. O sensor de incêndio ele mantém tudo desligado, o alarme e aquela aguinha que cai desligado. Quando ele é acionado, devido ao calor ou à fumaça, aí ele dispara, ele faz o circuito funcionar. Ele faz funcionar, aí toca o alarme, acende a luz vermelha lá, né, piscando, começa aquele chuveirinho de água a cair, né, dependendo do lugar que tem esse dispositivo aí. Mas também ele pode desligar. Ele pode ser um dispositivo que, se aquecer demais, ou se passar uma corrente elétrica muito forte, ele desliga. E ele salva o equipamento ou salva a casa de um incêndio, né? Então, por exemplo, nós temos as chaves e os interruptores. O próprio interruptor do, como é que fala? Interruptor de tomada de acender lâmpada. Ele é um dispositivo de manobra. A gente desenha assim, ó, faz um risquinho, sobe aqui um pouquinho e faz aqui separado. Nesse caso, a chave está aberta, né? E está desligada. Chave aberta está desligada. Chave fechada está ligada. Bom? Aí nós temos aqui dispositivos de segurança, que também é dispositivo de manobra, né? Ele pode desligar ou ligar alguma coisa. Então vamos lá, dispositivos de segurança. São dispositivos que, ao serem atravessados por uma corrente de intensidade
maior do que a prevista e interrompem a passagem da corrente elétrica, preservando da destruição os demais elementos do circuito. Então ele fica instalado, se passa uma corrente muito forte, ele queima e aí salva os outros elementos do circuito. Exemplo, fusível, não sei se você já ouviu falar, os fusíveis e os disjuntores. Os fusíveis, eles são tubinhos assim, ó, eles têm uma cápsula metálica de um lado, tem outra cápsula metálica do outro lado, e aqui no meio tem um vidro. Tem um vidrinho aqui. Um vidrinho, ele tem um fio bem fininho que passa aqui no meio. Você liga ele, né? Você liga ele no circuito. Sei lá, tem um fio para cá, um fio para cá. Se a corrente elétrica que passa aqui for muito forte, esse fio aqui ele se rompe, ele quebra. Ele esquenta muito, ele quebra. E ele salva todo o circuito daqui para lá. Tá? Nos carros tem painel de fusível. Às vezes queima um fusível, apaga uma lâmpada, o mecânico vai lá, na autoelétrica, né? O cara vai lá, olha, queimou o fusível. Troca o fusível, pronto, está funcionando. Tá? Aparelhos eletrônicos também tem fusível. Fonte de energia tem fusível. Tá? E também os disjuntores. Disjuntores, eu mostrei uma imagem aqui de um cara levando um choque, né? Vamos colocar lá de novo. Aqui, ó. Isso aqui é um painel de disjuntores, né? As pessoas têm isso aqui em casa. Às vezes não é grande assim, né? Mas tem lá um painel. E todas essas coisinhas aqui, ó, são disjuntores. Tem vários disjuntores aqui, ó. Eles, o que acontece? Se você está tomando banho lá, está tomando banho no banheiro, e sei lá, alguém, seu pai, sua mãe está tomando banho no outro chuveiro, e está consumindo muita energia, a corrente elétrica é muito forte, passando pelo disjuntor, ele pode desligar, cai a chave e desliga o chuveiro. Aí você começa a reclamar, mãe, liga lá porque caiu a chave. Isso acontece aqui em casa às vezes, né? Quando demora muito no chuveiro, cai a chave, aí tem que gritar alguém lá para acender, ligar de novo, né? Porque a chave caiu e quem vai ligar sente que até o interruptor, o disjuntor fica meio quente, né? Ele esquenta, porque a corrente elétrica é muito forte, por isso ele desligou. E aí, já terminando aqui, nós temos os dispositivos de controle. Dispositivos de controle. Nós temos aqui 3, mas falta um. Está faltando um aqui, que depois eu vou falar. São utilizados nos circuitos elétricos para medir a intensidade da corrente elétrica. Então, ele serve para medir a corrente elétrica, para medir a diferença de potencial entre dois pontos, ou simplesmente para detectar se tem corrente ou se tem diferença de potencial. Os mais comuns são o amperímetro, o voltímetro e o galvanômetro. Ainda tem o ohmímetro. Esses 4 eles podem estar juntos num aparelho só, chamado de multímetro. Não sei se você já viu, ele parece uma calculadora, o eletricista anda com aquilo lá para todo lado. Ele tem 2 fiozinhos que às vezes ele vai medindo a tomada, ele coloca ali tem 2 palitinhos na ponta do fiozinho que ele coloca lá na tomada e aparece se tem corrente, se não tem, qual é a voltagem e tal. Então vamos ver aqui, o amperímetro é um aparelho que mede a intensidade da corrente elétrica. Por isso o nome é amperímetro, ele mede a amperagem, a corrente elétrica I. O símbolo dele é esse aqui, o A, você faz assim um risquinho com uma bolinha com uma letra A dentro. Pronto, assim é o amperímetro, dentro de um circuito elétrico. Nós temos também o voltímetro, ele mede a diferença de potencial, a voltagem. Por isso o nome dele é voltímetro. Olha lá, o símbolo é igual, é parecido, uma bolinha, só que aí é um V de voltímetro assim. Certo? Mede a voltagem. Se você colocar um voltímetro na tomada, ele vai medir lá 110 volts ou 220 volts. Se colocar o voltímetro numa pilha, ele vai medir 1,5, 1 volt e meio, ou então, se for numa bateria, 12 volts. E aí nós temos aqui o galvanômetro. O galvanômetro ele só indica a passagem, se está passando corrente ou se tem uma diferença de potencial. Tem umas canetinhas que coloca assim e ela acende para dizer que tem corrente elétrica ou não. É um tipo de galvanômetro. E aí nós temos o quarto que eu falei aqui, que é o ohmímetro. O ohmímetro ele mede a resistência dos materiais, a resistência elétrica. Tá? Nós vamos ver que a resistência é possível calcular a resistência. Tá? Ele é um medidor de resistência. Todos esses podem estar juntos num aparelho chamado de multímetro. Multímetro. A gente vai depois aprender como eles ficam no circuito elétrico e como a gente calcula. A gente vai fazer os cálculos na mão, né?
vai fazer os cálculos para ver como um ohmímetro, um amperímetro deveria estar marcando um certo circuito. Sei lá, eu coloco uma lâmpada, uma bateria e peço para medir a corrente elétrica, né? Então nós vamos ver como a gente faz isso no papel. Medir a voltagem também e tal. Dentro de um circuito, a gente pode ter um circuito tão complexo que cada pedaço do circuito vai ter uma voltagem, vai ter uma corrente elétrica diferente. Então a gente pode colocar aparelhos ali para medir essas diferentes correntes elétricas, tá? É isso. Então a gente vai terminando por aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para vocês lá um questionário sobre isso daqui, de fixação, tá? Você vai, para você responder o questionário, simplesmente você pega aqui, ó, e vai acompanhando, ó. Você abre isso aqui numa página, se você tiver no computador e no notebook, você abre aqui, e aí você abre lá o questionário que eu vou deixar lá, no Classroom. E você vai lendo aqui e você vai olhando lá. Você vai ver que as respostas, inclusive, estão bem na ordem aqui, tá? Tá bem na ordem, sem segredo, facinho, é só para fixação, tá bom? E aí eu vou pensar se eu dou uma notinha depois sobre isso aqui. Valeu, pessoal? Então é isso. Na semana que vem, nós vamos começar a falar de resistores. Esses resistores aqui, né? Ó, aqui em cima que a gente desenhou aqui. Ó. A gente vai começar a falar sobre eles. Vai ver o que, que eles são, o que, que eles fazem, para que, que eles servem, como medir a resistência, né? A parte mais importante. Nós vamos ver bastante matemática disso aqui, tá bom? Beleza, é isso. Então, nos vemos na próxima semana. Espero que você já tenha feito tudo aí. Se você não fez, não deixe acumular, tá bom, pessoal? Para não ficar muita coisa para o final. Falta um mês mais ou menos para o final. Acho que falta menos de um mês para o final do segundo trimestre. Vou fechar a nota e eu gostaria de olhar lá tudo verdinho para mim, né? Quando eu olho na minha tela ali, fica verde quando vocês clicam e me mandam as atividades. Eu quero ver aquele tela toda verde, com todo mundo feito os exercícios, tá? E a segundo trimestre, quem já tirou nota boa, acima de 80, 90, se tirar outra nota igual, praticamente já fechou, né? Se você tirar 2,90, você já passou de ano. E aí você vai continuar assistindo minhas aulas, lógico, né? Porque é conteúdo, ainda mais vocês são terceiro ano, precisam de conteúdos aí para os vestibulares. Vai continuar assistindo minhas aulas, mas aí já não tem aquela pressão, né? De, ai, tem que tirar nota para passar de ano e tal. Você vai terminar o ano mais tranquilo, relax, vai estudar a sua matéria. Às vezes o vestibular que você vai fazer não tem nada a ver com física, mas você tem que passar de ano, né? Não adianta nada. Vai fazer uma matéria que não tem nada a ver com física, mas se reprovar de ano em física, complica a sua vida no terceiro ano, não é? Então vamos terminar a matéria aí, tranquilinho todo mundo. Valeu? É isso. Um abraço a todos. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.